apresentamos de maneira bastante clara que essa doutrina está presente na palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamento. Depois apresentamos aos irmãos a doutrina da eleição incondicional na nossa herança doutrinária, que são as nossas confissões de fé batistas. Começamos apresentando a doutrina da eleição incondicional na Confissão de Fé de Londres, de 1644. Esta noite vamos começar dando uma continuidade a esse tema, mas apresentando agora a doutrina da eleição incondicional na segunda Confissão de Fé Batista de Londres, ou a Confissão de Fé de 1689. Essa é uma das mais importantes, se não a mais importante e a mais magnífica de todas as confissões de fé que os batistas já escreveram. A história batista, ela é marcada pela confessionalidade. Ela é marcada por documentos em que as igrejas expressavam a sua fé. Elas registravam aquilo que elas criam na palavra de Deus. Como elas interpretavam a Escritura, como elas entendiam a Bíblia Sagrada. Esses documentos são comumente chamados confissões de fé ou declarações doutrinárias. Os batistas, então, têm, na Confissão de Fé de 1689, o documento mais importante, o documento doutrinário mais abrangente e o documento doutrinário que, por mais tempo, esteve em uso e o documento que foi usado pela grande maioria das igrejas batistas no século XVII, XVIII e XIX, na Inglaterra e nos Estados Unidos, principalmente. A Confissão de 1689 ainda é usada, ela não foi aposentada, não foi jubilada, ela ainda é um documento de fé importante nas igrejas batistas fora das igrejas de fala inglesa. Em países como o Brasil e em muitos outros países europeus, a Confissão de Fé Batista de 1689 é usada como o documento oficial doutrinário da igreja. Então, a proposta essa noite é mostrar que essa doutrina da eleição incondicional está presente nesta Confissão de 1689. Apesar do ano de 1689 vir estampado em nossas edições da Confissão de Fé, é importante lembrar que ela foi escrita 12 anos antes, em 1677, sendo ela a primeira confissão de fé de uma igreja de Londres, que era chamada Petty France. Era uma igreja local, como a nossa igreja aqui, e essa igreja tinha um pastor chamado Nehemiah Cox, e este pastor é o principal responsável, não é o único, mas é o principal responsável pela elaboração da Confissão de Fé de 1689. Na época, a igreja já era uma igreja numerosa, uma igreja grande. E a confissão foi elaborada usando como fontes algumas confissões de fé. A primeira delas foi a própria Confissão de Fé de 1644. Esse foi o primeiro documento que os batistas usaram como base para fazer uma nova confissão de fé. E é importante ressaltar que não há qualquer tipo de conflito ou de diferença doutrinária entre a Confissão de Fé de 1644 e a Confissão de 1689. A Confissão de 1689 ela é maior, bem mais ampla, mas ela concorda com todas as doutrinas que estão apresentadas na primeira Confissão de 1644, que nós vimos ontem. Além da Confissão de 1644, os nossos pais batistas usaram mais duas confissões de fé como fontes. São elas a Confissão de Fé de Westminster, dos presbiterianos. Essa confissão é a mais importante confissão de fé reformada. Ela representava uma busca pela unidade da fé reformada. Então, na Europa daqueles dias, aquela confissão, ela tratou de unificar a fé das igrejas reformadas. E a terceira confissão é a Declaração de Fé
e Ordem de Savoy, que é o documento doutrinário das igrejas congregacionais. Essa Confissão de Fé de Savoy, ela usou como base a Confissão de Fé de Westminster. Ela toma a Confissão de Fé de Westminster, faz algumas pequenas alterações, especialmente no que consistia no governo da igreja. Os congregacionais pensavam diferente dos presbiterianos no governo, e eles mudaram essa parte e algumas outras pequenas partes em alguns outros capítulos. Os batistas particulares, por sua vez, tomaram essas duas confissões de fé de Westminster e Savoy, mas especialmente a Declaração de Savoy, e prepararam a sua própria confissão de fé, modificando e ampliando alguns pontos doutrinários. Os batistas fizeram isso, irmãos, porque eles buscavam participar dessa unidade reformada. Eles estavam demonstrando que eram reformados como eles, os presbiterianos e os congregacionais. E os batistas precisaram fazer isso porque eram acusados na época de serem heterodoxos, de serem uma seita herética. E eles disseram, não, nós cremos naquilo que vocês também creem. Tem alguma diferença? Eles também fizeram mudanças na confissão de fé, naquilo que diz respeito especialmente ao batismo. Eles acompanharam os congregacionais na mudança do governo da igreja, e eles mudaram aquilo que diz respeito ao batismo, sendo a nossa confissão diferente da confissão de fé de Westminster nesse ponto. Uma das mudanças especiais da nossa confissão é a rejeição completa do pedobatismo, ou o batismo por afusão, também foi rejeitado. A segunda confissão de fé batista, que ficou conhecida como Confissão de Fé de 1689, esse nome se deve por causa do ano em que foi convocada uma Assembleia Geral dos Batistas. Essa Assembleia reuniu mais de 100 igrejas batistas. Aconteceu na cidade de Londres. E isso só foi possível porque um decreto real foi apresentado concedendo o direito de culto para as igrejas que não eram parte da Igreja da Inglaterra, a igreja estatal, a igreja oficial. É por isso que a confissão é de 77, mas não podia ser usada por muitas igrejas, e quando era usada de maneira escondida. Senão, se fossem pegos, eles seriam presos, suas propriedades confiscadas ou banidos da Inglaterra. Quando esse decreto real foi, então, manifestado na Inglaterra, os batistas logo puderam subir à tona, convocar uma reunião, chamar suas igrejas, e ali eles apresentaram a confissão, e essa confissão foi logo aceita por todas as igrejas batistas que estavam presentes. O ano dessa reunião foi 1689. Por isso a confissão de fé ficou conhecida como a Confissão de Fé Batista de 1689. O estudo da confessionalidade batista consiste no exame das suas confissões de fé e dos seus catecismos. Uma coisa que eu acho bem interessante, irmãos, em nossos pais, os primeiros batistas, é que eles estavam preocupados em ensinar doutrina bíblica às crianças. Então, eles produziam catecismos em que os pais podiam ensinar seus filhos as verdades que estão na palavra de Deus, contidas na palavra de Deus. Esse estudo ele é chamado de simbologia. No nosso caso, simbologia batista, ou estudos simbólicos. Esse nome simbologia, ele vem de um termo composto, símbolos de fé. Então, se alguém perguntar para você quais são os símbolos de fé da sua igreja, você precisará responder a Confissão de Fé Batista de 1689, a Confissão de Fé Batista de 1644 e o Catecismo Batista de 1693. Esses três documentos formam o que se chama de simbologia batista. São os símbolos de fé das igrejas batistas, especialmente no século XVII.
Em relação à doutrina da eleição incondicional, a Confissão de Fé de 1689, ela expande o que foi dito pela Confissão de Fé de 1644. Ainda que um período superior a 40 anos tenha passado e as igrejas batistas tenham se expandido e aumentado muito nesse tempo, para vocês terem uma ideia, em 1644 haviam 7 igrejas. Em 1689 havia mais de 100, só as que foram para a Assembleia. Então houve um grande crescimento numérico nas igrejas na Inglaterra nesse período. Então, é um período importante e a doutrina da eleição incondicional, por todo esse tempo, ela permaneceu inalterada nas igrejas batistas particulares. Na verdade, irmãos, é mais do que isso. As formulações teológicas dos nossos pais acerca dessa doutrina, elas não foram mudadas ou negadas nesse período. Na verdade, elas foram ampliadas. Se eles falavam sobre a doutrina da eleição antes, agora eles estavam falando ainda mais e ampliaram mais os pontos confessionais acerca disso, trazendo mais clareza, trazendo mais precisão bíblica e geraram dessa forma o texto da Confissão de Fé de 89, que é um texto praticamente irretocável no que diz respeito à precisão teológica. Aquilo que a Bíblia diz, o texto da nossa confissão, é um texto muito bom para quem deseja conhecer profundamente a doutrina da eleição incondicional. O termo eleição ou eleitos, ou os termos que derivam dessa palavra, eles aparecem na Confissão de 1689 em vários capítulos distintos, expressando a relevância que essa doutrina tinha e tem para os batistas, como ela também se relacionava como um elo, como eu disse ontem. Na Confissão de 1644 nós já encontramos isso, e na Confissão de 1689 se repete. A doutrina da eleição incondicional, ela liga doutrinas, ela abraça outras doutrinas, e isso acontece de maneira muito clara. 18 vezes a eleição incondicional é mencionada na Confissão de 1689. Isso significa que dos 32 capítulos que há na Confissão de Fé de 1689, algum tipo de referência é feito em pelo menos a metade deles. Metade da nossa confissão fala sobre a doutrina da eleição incondicional em algum ponto. Por exemplo, no capítulo 3, que trata sobre os decretos de Deus, 3 vezes, no 6º parágrafo, 3 vezes, nós encontramos o termo eleição. A confissão diz: eleitos para a glória. Depois diz: eleitos redimidos por Cristo. E ainda diz que eles são salvos e somente os eleitos são salvos. No parágrafo 7 do capítulo 3, a confissão fala da certeza da eleição eterna que os crentes em Cristo têm. No capítulo 17, a confissão usa a expressão decreto da eleição para assegurar que esta é a única razão pela qual todos os crentes, de maneira infalível, irão perseverar até o fim. No capítulo 18, nós encontramos de novo a expressão eleição. Ela é usada no contexto das lutas de cada cristão e na certeza de que a eleição pode ser reconhecida através da fidelidade de cada crente. Eu lembro que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, e Paulo disse, logo ali no 1º capítulo, que a eleição deles era visível por meio das obras e do amor que eles tinham por Cristo e uns pelos outros. É isso que o nosso capítulo 18 diz, que a eleição, ela é visualizada por uma vida que é transformada e vivida para a glória de Deus. O capítulo 5 da Confissão de Fé de 1689 fala dos seus eleitos e da providência divina sobre suas vidas, seja no que for que aconteça.
O capítulo 7, que trata sobre a aliança de Deus, o termo eleitos aparece como objeto da salvação através do pacto da redenção. No capítulo 8, que apresenta a cristologia batista, de novo aparece o termo eleitos, e ele surge agora no contexto de salvação, apontando que os benefícios da morte de Cristo foram comunicados a todos os eleitos de Deus em todas as épocas. No capítulo 11, a confissão usa o termo eleitos para afirmar que a justificação é um decreto divino que alcança, mais uma vez, somente os eleitos. No capítulo 14, a confissão de 89 afirma que a fé é um dom somente dado aos eleitos. No capítulo 15, mencionam-se os eleitos que são chamados tardiamente na maturidade ou na velhice. Ontem eu falei para vocês que a eleição divina, ela alcança todos aqueles que foram, antes da fundação do mundo, escolhidos por Deus para a salvação. E a nossa confissão está dizendo que mesmo os mais velhos, já maduros na vida, são alcançados na salvação porque são eleitos de Deus. O ladrão da cruz é um caso muito emblemático. Repito o que disse ontem. Ele estava pregado no madeiro ao lado do Senhor Jesus, nos seus últimos suspiros, mas ele havia sido eleito para a salvação antes da fundação do mundo. E ali naquele madeiro, ele confessou o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele foi transformado pelo poder de Deus e foi salvo. E isso aconteceu porque ele era um eleito de Deus. O capítulo 17 da nossa confissão fala sobre a preciosa fé dos eleitos. Veja, a preciosa fé dos eleitos. O capítulo 20 usa a expressão eleitos relacionada à bondade de Deus em revelar o seu evangelho a eles. O capítulo 26, a confissão fala sobre os eleitos de todas as épocas que formam a igreja invisível. No capítulo 30, o Senhor Jesus é mencionado como sendo a única propiciação pelos pecados dos eleitos. E, finalmente, o capítulo 32, considerando o contexto escatológico, o fim do mundo, o dia do juízo final, usa a expressão a misericórdia e a glória de Deus na salvação dos eleitos. Portanto, irmãos, praticamente toda a confissão de fé vai mencionar a doutrina da eleição incondicional. Ela vai mostrar e lembrar e relacionar que Deus, o Senhor, ele escolheu um povo na eternidade para salvar. E todas as graças e dons salvíficos estão ligados, de alguma maneira, com a doutrina da eleição incondicional. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso mostra que a doutrina da eleição incondicional é inquebrável. Ela é perfeita. Ela é o poder de Deus, a garantia que o povo de Deus tem para a salvação. Ela não pode falhar. Ela é a expressão máxima da graça de Deus em enviar Cristo para resgatar os escolhidos. É impossível que os eleitos não sejam salvos. A nossa confissão de 1689 trata a doutrina da eleição incondicional de maneira mais especial no capítulo 3. O capítulo 3 tem 7 parágrafos, assim como a expressão decreto eterno. Essa expressão surge várias vezes nesse parágrafo. Também os termos predestinação, preordenação. Esses termos aparecem nesse terceiro parágrafo e eles carregam a ideia de eleição junto com eles. Portanto, quando a Bíblia ou a nossa confissão usa a expressão predestinação, muitas vezes o termo eleito está embutido nela. E às vezes, predestinação é um sinônimo para a eleição. Como também, às vezes, a expressão decreto, sozinha,
ela está se referindo ao decreto da eleição, tornando-se assim uma referência à doutrina da eleição incondicional. Isso é esclarecido no capítulo 3, de maneira muito especial, no último parágrafo. O último parágrafo diz assim: a doutrina deste elevado mistério da predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, para que os homens, atentando à vontade de Deus revelada na sua palavra e prestando obediência a esta, possam, a partir da certeza do seu chamado eficaz, certificar-se de sua eleição eterna. Então, aqui o parágrafo 7, o parágrafo final do capítulo 3, ele está ensinando que a doutrina da eleição é aquilo que vem sendo tratado quando se fala de predestinação, de decreto e de salvação. Ela fecha trazendo essa explicação. Essa expressão eleição eterna, essa expressão por si mesma, irmãos, sozinha, somente a expressão eleição eterna, ela já seria suficiente para assegurar que a nossa confissão de fé de 1689 afirma a doutrina da eleição incondicional. Veja, se a eleição ocorre na eternidade e o homem não é um ser eterno, ele é um ser criado, e por outro lado, se as obras do homem, se a fé do homem são ações que o homem criado exerce ou executa em algum momento no tempo, é claro que a eleição eterna é anterior a tudo isso. Por mais antigo que seja o homem, ele é uma criação divina. E Deus elegeu os homens antes da criação do mundo. A eleição sempre precede o homem, sempre precede as obras humanas, sempre precede qualquer coisa relacionada ao homem. Ela é temporal, a criação, enquanto que a eleição é eterna, é anterior a tudo. Eu gostaria de fazer a leitura do capítulo 3, para que vocês possam observar as nuances dessa relação. Por favor, ouçam com atenção esses 7 parágrafos. Deus decretou em si mesmo, desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, livre e imutavelmente, todas as coisas, seja o que for que venha a acontecer. Ainda assim, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem tem comunhão com algo assim, nem é violada a vontade da criatura, nem ainda é eliminada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas, nas quais demonstra-se a sua sabedoria em dispor de todas as coisas, e poder e fidelidade em efetuar o seu decreto. Parágrafo 2. Embora Deus conheça tudo o que possa ou venha a ocorrer, sobre todas as circunstâncias imagináveis, ainda assim, ele não decretou qualquer coisa, porque ele a previu como futura, ou como aquilo que poderia ocorrer em tais condições. Parágrafo 3. Por meio do decreto de Deus, e para a manifestação da sua glória, alguns homens e anjos são predestinados ou preordenados para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, para louvor da sua gloriosa graça. Outros são deixados a agir em seus pecados, para a sua justa condenação, para louvor da sua gloriosa justiça. Parágrafo 4. Esses anjos e homens, assim predestinados e preordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser aumentado ou diminuído. Parágrafo 5º. Aqueles da humanidade que são predestinados para a vida, Deus, antes da fundação do mundo, de acordo com o seu propósito eterno e imutável, e o secreto conselho e beneplácito de sua vontade, os escolheu em Cristo, para a glória eterna, por sua pura e livre graça e amor, não por qualquer outra coisa na criatura, como condições ou causas que o movessem a isso. Parágrafo 6º. Assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também pelo propósito eterno e muito livre de sua vontade, preordenou todos os meios para isso. Portanto, aqueles que são eleitos, estando caídos em Adão, são remidos por Cristo,
são eficazmente chamados para a fé em Cristo pelo seu Espírito, que opera no tempo devido. São justificados, adotados, santificados e preservados pelo seu poder, por meio da fé para a salvação. Nem são quaisquer outros redimidos por Cristo, ou eficazmente chamados, justificados, adotados, santificados, salvos, senão somente os eleitos. E, finalmente, a doutrina deste elevado mistério da predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, para que os homens, atentando à vontade de Deus revelada em sua palavra e prestando obediência a esta, possam, a partir da certeza do seu chamado eficaz, certificar-se de sua eleição eterna. Portanto, esta doutrina deve motivar louvor, reverência e admiração a Deus, e humildade, diligência e consolação abundante para todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho. Que maravilha, meus irmãos. Esse capítulo mostra a eleição incondicional presente no decreto eterno de Deus, que garante a nossa salvação. O número deles, diz a confissão, não pode ser diminuído e nem aumentado. Aqueles que serão alcançados pelo Evangelho foram eleitos eternamente. Por isso o Evangelho tem que ser pregado. Por isso nossos primeiros pais batistas entendiam a urgência e, ao mesmo tempo, o poder do Evangelho quando ele é anunciado. Os eleitos ouvirão, serão chamados pelo Espírito e ouvirão a voz do Cordeiro, Jesus Cristo. Além dos 7 parágrafos que estão aqui no capítulo 3, em muitos outros capítulos da Confissão de Fé de 1689, a doutrina da eleição incondicional ela é apresentada. Nós vamos ver alguns exemplos. No capítulo 10, sobre o chamado eficaz, no primeiro parágrafo, a confissão afirma que os eleitos são chamados eficazmente pelo Espírito e pela palavra, revelando que a eleição é anterior a esta e baseada na soberana decisão de Deus. No parágrafo 2 do capítulo 10, a confissão afirma que a eleição não depende da fé, ao afirmar a salvação de todos os eleitos, mesmo os bebês eleitos que morrem na infância. No capítulo 11, sobre a justificação, o parágrafo 4 da nossa confissão diz que a eleição é a base para a aplicação da justificação. E nas palavras da confissão, abre aspas, Deus decretou justificar os eleitos, somente eles serão justificados. No capítulo 13, que trata sobre a doutrina da santificação, a confissão de 1689 ensina, no parágrafo 1, que a santificação é aplicada àqueles que são eficazmente chamados e regenerados. Isso, claro, pressupõe uma eleição anterior. No capítulo 14, aqui nós temos a doutrina da fé salvadora. O primeiro parágrafo afirma que a fé é concedida aos eleitos para a salvação deles. Note que a ordem é a eleição e depois a fé, e não a fé e depois a eleição, como sugerem os grupos arminianos. Para os batistas gerais, primeiro o homem crê em Jesus, a fé é manifestada neles. Deus, na eternidade, previu essa fé e então elegeu aqueles que tinham essa fé. Mas a posição dos batistas particulares é inversa. Ela diz, Deus primeiro escolheu quem ele quis escolher na sua soberania, e a estes escolhidos ele concedeu o dom da fé. Paulo diz que a fé é um dom de Deus. Não é trabalho, não é esforço humano, não é algo que o homem alcança trabalhando, buscando. É algo que Deus dá. É algo concedido soberanamente. E é isso que o capítulo 14 ensina. A confissão diz que a fé é dada aos eleitos por obra do Espírito Santo e pela palavra.
A fé é chamada também de graça, revelando que ela não é mérito humano e nenhum atributo humano intrínseco que se desenvolve posteriormente. A fé é dada por Deus e ela é dada exclusivamente aos eleitos. Ela é incondicional, essa eleição. O homem pode ser o pior dos homens. Ele pode ser o mais miserável dos seres humanos. Mas se ele foi um eleito de Deus, ele será regenerado. Ele será renovado. Ele se arrependerá dos seus mais horríveis pecados e será feito uma nova criatura. Ele recebe a fé salvífica. A fé é a fé dos eleitos. A Bíblia diz: a fé não é de todos, a fé é dos eleitos de Deus. No capítulo 17, sobre a perseverança dos santos, logo no primeiro parágrafo, a confissão diz que a perseverança é garantida por Deus aos eleitos. Aqueles a quem Deus aceitou no amado, diz a confissão, são chamados eficazmente, santificados pelo seu Espírito e não podem, escute só, os eleitos não podem nem totalmente, nem finalmente cair da graça. Aqui o termo aqueles que a confissão usa é uma referência a todos os eleitos de Deus. Os eleitos de Deus não podem naufragar na fé eternamente. Eles podem cair, podem se desviar da sua vida com Cristo, podem passar um tempo sob as garras de Satanás, mas se eleitos de Deus, eles são renovados pelo Espírito de Deus no tempo devido. Como Davi, que pecou de maneira horrível, cometeu assassinato, adultério, mentiu, e foi renovado pelo Espírito Santo. Isso só aconteceu porque Davi era um eleito de Deus. E o Espírito de Deus atuou sobre ele. Não foi porque Davi era um homem bom por natureza. Todos os homens são maus por natureza. No capítulo 18, a confissão trata sobre a certeza da graça e da salvação. O parágrafo 1º ensina que os crentes podem ter certeza de sua eleição com base no fruto genuíno do Espírito Santo em suas vidas. O capítulo 20 fala sobre o Evangelho, o alcance da graça de Deus. No 3º parágrafo, a confissão afirma que o Evangelho é o meio pelo qual Deus chama os seus eleitos. No 1º parágrafo é dito expressamente pela confissão que o Evangelho é o meio que aprove a Deus chamar, salvar os eleitos de Deus. No capítulo 26, trata sobre a igreja. É dito que a igreja universal, invisível, é composta por todos os eleitos de Deus. O que corresponde à frase bíblica que está em Hebreus 12, 23. A assembleia dos primogênitos que estão escritos nos céus. Nas palavras da confissão, no capítulo 26, está escrito: a Igreja Católica ou Universal, que em relação à obra interior do Espírito e à verdade da graça, pode ser chamada invisível, consiste de todo o número dos eleitos, que foram, são ou serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, a cabeça da mesma. O termo eleição aparece de forma clara, explícita ou implicitamente. Ainda que esse termo que acompanha, o termo eleição incondicional, esse segundo termo, ainda que ele não apareça na confissão de fé, era esse tipo de eleição que a confissão de fé estava se referindo. Porque ela fala que é uma eleição que não depende do homem, não depende de uma fé prevista, não depende do que ele faça, é uma eleição eterna, é uma eleição soberana. Ela está falando da eleição incondicional, sem sombra de dúvidas. O termo incondicional, ele é um termo teológico. Ele é um termo que explica a teologia, o significado desse tipo de eleição. É equivalente ao termo trindade. Você não vai encontrar o termo trindade nas Escrituras, mas você já sabe, por muito ouvir falar e estudar, que trindade é um termo teológico que designa o ser divino subsistindo em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo.
Assim, o termo incondicional, que se junta ao termo eleição, é um termo teológico que aponta uma eleição que não depende de nenhuma condição na criatura, mas apenas da vontade soberana do Senhor, o nosso Deus. Por exemplo, o parágrafo 3, a predestinação e a eleição são incondicionais, são segundo o beneplácito da vontade de Deus, e em nada depende da vontade ou das obras humanas. A confissão diz ali, por meio do decreto de Deus, para a manifestação da sua glória, alguns homens e anjos são predestinados ou preordenados para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, para louvor da sua gloriosa graça. Note, tudo começa por meio do decreto, o decreto da eleição, o decreto de salvar alguns homens, da eleição incondicional. O decreto que se refere à confissão é esse decreto da eleição incondicional, a eleição eterna. Além disso, como diz a confissão, a eleição se manifesta a graça divina. Toda vez que nós pensamos em eleição incondicional, é a graça de Deus que está em evidência, a glória da graça de Deus, de maneira que ela não está baseada na criatura, mas na vontade do Criador. E finalmente, meus irmãos, no capítulo 10, sobre o chamado eficaz, é dito nos parágrafos 1 e 2 que a eleição incondicional supre toda a incompetência humana de salvar a si mesmo. Se não fosse a eleição incondicional, o homem nunca seria salvo. No parágrafo 1, os eleitos são chamados eficazmente pelo Espírito Santo e pela palavra. Isso implica uma eleição anterior, soberana. Eleitos antes da fé ser manifestada neles. Eleitos pela manifestação do poder do Espírito Santo. No parágrafo 2, a confissão diz que os eleitos que morrem na infância, prestem atenção nisso, eleitos que morrem na infância, bebês, que são incapazes de responder ao chamado externo, ainda assim, diz a confissão, podem ser regenerados pelo Espírito, se forem eleitos. Isso mostra que a eleição não depende da resposta humana. Os arminianos dizem, Deus vê no futuro a fé e então elege, escolhe. Mas como pode ver a fé de um bebê que morre na infância? Bebês não têm fé. Bebês não podem se arrepender dos seus pecados. Bebês não compreendem o evangelho. Logo, a fé não pode ser manifestada, dada a eles, porque a fé é a fé em algo. Em alguém, para ser mais preciso, em Jesus Cristo. Como bebês são salvos? Porque a eleição não depende da fé. A eleição não depende das obras humanas, irmãos. Que fé pode ter um bebê? A doutrina da pedofé, que diz que mesmo os bebês recém-nascidos, por serem filhos de crentes e então filhos de eleitos, já nascem com fé. Essa doutrina é antibíblica. Ela não passa de um delírio, irmãos. Jamais pode ser vista na palavra de Deus, escrita. Não há nas Escrituras isso. Porém, bebês eleitos são salvos. Esse é um mistério que apenas Deus conhece. O mistério da salvação dos bebês. Sobre isso, e para finalizar, a confissão não fala que todos os bebês são salvos, todos os bebês que morrem na infância. Mas ela diz, os bebês eleitos que morrem na infância, esses estão com o nosso Senhor Jesus Cristo em glória. Portanto, a doutrina da eleição incondicional, ela percorre, preenche inteiramente a Confissão de Fé Batista de 1689. E antes dela, a Confissão de Fé Batista de 1644. Mesmo no período interconfessional, da Confissão de 44 até a de 89, a doutrina da eleição incondicional continuou viva, amada, estudada, resultando em uma superior elaboração textual.
que nós temos hoje na Confissão de 1689. Eu não quero que vocês tomem o que vocês ouviram aqui apenas como uma prova de que essa é a fé dos batistas. Ela é a fé dos nossos pais batistas. Mas mais importante do que isso, irmãos, a eleição incondicional deve trazer a você louvor e glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Porque não há ninguém que tenha sido salvo ou que será salvo que não seja salvo por causa da eleição. A eleição precede a salvação. Muitos eleitos que não foram ainda chamados pelo poder do Espírito Santo e que vivem agora mesmo em trevas terríveis. Talvez pessoas que vocês conhecem e dizem, esse jamais, conheço essa figura. Talvez ele seja um eleito de Deus e um dia a fé há de se manifestar nele. A eleição dele foi lá na eternidade, mas hoje ele vive em trevas. A eleição precede a salvação. A eleição precede a fé, vem antes da fé. A eleição é eterna. Isso deve trazer louvor e glória, irmãos, ao nome do nosso Senhor. Se você tem consciência da sua salvação, se você ama o Senhor Jesus Cristo, você olha para o Calvário e vê o que o Senhor Jesus fez por você, olhe para trás. Olhe antes do Calvário. Olhe para um período em que não havia mundo, nem céus e nem terra. Olhe para um período em que não havia criação. Só havia Deus. Foi nesse ponto que você foi eleito. Na eternidade. Eleitos antes da fundação do mundo. Essa doutrina deve nos levar a adorar, irmãos. A agradecer o nosso Deus, a louvar o seu nome. Spurgeon disse, se Deus não tivesse me escolhido, eu jamais o escolheria. E isso é verdade. Por isso adore, exalte, proclame com alegria o Senhor Jesus Cristo, sua graça maravilhosa. Veja, você é tão pecador como os não eleitos. Talvez você seja em grau de pecaminosidade pior do que muitos pecadores não eleitos. Mas o que vai definir a sua salvação ou a sua perdição não é absolutamente os seus pecados, é a eleição. A eleição é o ponto. Deus escolheu aqueles em que ele vai redimir os seus pecados e salvar. Os demais, ele não empurra para o inferno. A Escritura diz, ele os deixa nos seus próprios pecados e misérias. Que o Senhor seja louvado por isso, igreja. E que a nossa fé continue viva e sendo pregada com firmeza, para a glória de Deus. Amém. Vamos, nesse momento, nos colocar de pé e orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celeste, eu te dou graças, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho e nosso Senhor. Eu te dou graças pela eleição maravilhosa e eterna. Eu te dou graças pela obra que Cristo veio realizar em favor dos seus eleitos, derramando o seu preciosíssimo sangue no Calvário por nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ainda que sejamos criaturas abomináveis aos teus olhos, o amor de Cristo nos constrange, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por termos tão segura promessa, tão seguro ato eterno, a eleição divina. Obrigado, Senhor. Guarda-nos, ó Deus, para que a eleição se manifeste nos dons do Espírito, no fruto do teu Espírito em nossas vidas, confirmando e comprovando a nossa eleição, como diz o texto sagrado, e também a nossa confissão de fé. Ajuda-nos, ó Deus. Nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Cadê o seminarista Antônio? Antônio? Queridos irmãos,